Muito bem, hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre, novamente, o Chile. É um país que eu gosto muito. Curiosamente, é um país situado na América do Sul que não faz fronteira com o Brasil. Isso é um fato raro. Apenas o Chile e o Equador não fazem fronteira com o Brasil. E um aspecto muito curioso, você observar bem o mapa da América do Sul, você vai verificar que o Chile é um país muito estreito e comprido, né? Ele tem um norte marcado por um deserto, talvez não, com certeza o deserto mais seco do mundo, o clima mais seco do mundo, o Atacama, no norte do Chile, região de Antofagasta, e no sul a Terra do Fogo, a região marcada pela Cordilheira dos Andes e muito, muito frio, muito gelo, etc. Outro aspecto interessante é a Ilha de Páscoa, que pertence ao Chile. São alguns aspectos. O território desse país é um pouco menos que 10% do território do Brasil. Próximo a 800 mil quilômetros quadrados. O Brasil tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. A população chilena, mais ou menos uns 9% da população brasileira, 19 milhões de pessoas, e é um país que goza aí de alguns indicadores sociais melhores do que a média na nossa região, melhores, portanto, do que o Brasil. O Brasil está na média na região e o Chile está um pouco acima da média. Indicadores educacionais, a questão de renda, a questão de salário, empregabilidade, etc., qualidade de vida, enfim. E é claro que isso não é obra do acaso. É uma combinação de fatores que proporcionou ao Chile essa condição. Um país que se emancipou praticamente junto com o Brasil. Em 1817, o Brasil foi em 1822. No Chile, a luta pela independência foi conduzida por aquele que se tornou o primeiro presidente do Chile, Bernardo O'Higgins, e até 1925, o Chile foi comandado de uma maneira oligárquica, né? Uma estrutura política, a estrutura jurídica do Estado chileno era oligárquica, né? Mais a serviço das oligarquias agrárias, um país com economia de exportação, basicamente matérias-primas, o cobre, né, que tem uma importante participação na pauta de exportação do Chile. Mas a partir de 1925, portanto, há quase 100 anos atrás, o Chile começa a mudar, torna-se um Estado democrático e alguns anos depois o Chile experimenta a eleição de um candidato progressista com a vitória de Salvador Allende nas eleições presidenciais de 1970, ele que havia perdido para Eduardo Frei em 1964, agora derrota a direita, derrota os candidatos apoiados pelos Estados Unidos e o Salvador Allende assume o governo. Mas 3 anos depois, no dia 11 de setembro, acaba sofrendo um golpe de Estado, a democracia, portanto, é golpeada e um Estado ditatorial é implantado pelos militares em sintonia com a elite nacional chilena e com o capital internacional, especialmente o capital norte-americano, que tem muitas inversões, muitas aplicações na economia chilena. Essa ditadura foi comandada pelo Augusto Pinochet durante 16 anos, de 1973 até 1989. 3 anos antes, em 1986, nascia aquele que agora, proximamente, tomará posse como presidente do Chile. Estou me referindo ao Gabriel Boric. Ele é um candidato progressista, derrotou os candidatos apoiados aí, um candidato apoiado pelo Sebastián Piñera, que é um político de direita e é o presidente do Chile nesse momento,
E o Gabriel Boric, então, deverá assumir agora em março a presidência da República. Ele venceu no segundo turno com um pouco mais de 55% dos votos. E esse cara tem 35 anos, ele nasceu em 1986, exatamente naquele momento em que se fazia no Chile uma forte mobilização, liderada pela Concertación de los Partidos por la Democracia, a concertação dos partidos pela democracia, a luta pelo não queremos mais Pinochet. Houve um plebiscito e depois da vitória do não, a vitória de Patrício Aylwin, e assim, a partir de então, o processo de redemocratização do Estado chileno, né, exatamente comandado por essa concertação, né, que é uma aliança envolvendo o Partido Socialista do ex-presidente Salvador Allende e o Partido Democrata Cristão do ex-presidente Eduardo Frei. Dois movimentos que no passado se engalfinhavam pelo poder e que agora estão unidos pela democracia no Chile. Veja que coisa interessante. Mas eu estou aqui também para falar de música. Sim, um pouco. Uma relação aí importante entre política, história e música. Eu quero aqui levantar para vocês duas frases, ou dois versos. Um é o seguinte: o povo que canta jamais morrerá. A outra frase: o povo unido jamais será vencido. Muito bem. O que há em comum entre essas duas frases, ou esses dois versos? Fazem parte de um movimento que nasceu no Chile na década de 60, intitulado Nueva Canción, a nova canção chilena. O povo unido jamais será vencido é título de uma música que passou a entoar muito fortemente no Chile a partir de um certo momento. E o povo que canta não morrerá era o brado lançado pelos poetas, pelos cantadores de esquerda e progressistas contra a ditadura militar que se impôs no Chile a partir de 1973. Mas então, vamos falar um pouquinho dessa Nueva Canción, essa nova canção. Mas antes disso, quando a gente fala em Chile, não dá para a gente ignorar talvez o maior nome da literatura latino-americana, que é um chileno, Prêmio Nobel de Literatura, que é o Pablo Neruda. Pablo Neruda, junto com Gabriel Garcia Marques e Carlos Drummond de Andrade, no meu entendimento, são as três maiores expressões da literatura sul-americana, latino-americana de todos os tempos. Carlos Drummond de Andrade do Brasil, o Pablo Neruda do Chile e o Gabriel Garcia Marques da Colômbia. Bom, o ano de 1973 é um ano que aconteceram quatro mortes. A morte da democracia, que renasce em 1990, e a morte de três grandes nomes do Chile. Estou me referindo, claro, ao presidente, que foi destituído no golpe do dia 11 de setembro de 1973. Claro, estou me referindo ao grande nome do movimento de esquerda chileno, candidato às eleições de 1964, foi derrotado e venceu em 1970 e governou por 3 anos. Salvador Allende. Além de Salvador Allende, também faleceram naquele mesmo ano o próprio Pablo Neruda, que morreu no dia 23 de setembro de 1973, 10, 12 dias depois do golpe do dia 11, e também, um pouco antes, semana anterior à morte do Pablo Neruda,
a morte de Vítor Jara, que é um grande cantador, um grande compositor, e nós vamos falar um pouquinho dele, porque ele faz parte desse movimento Nueva Canción. Então, o Chile perde 4 importantes elementos da sua história. O poeta Pablo Neruda, o compositor Vítor Jara, o presidente Salvador Allende e a democracia chilena. 4 elementos importantíssimos. Para vocês terem a ideia do que vai se configurar no Chile a partir de 1973 até 1989. Muito bem. Então vamos falar um pouquinho sobre, dentro aí da discussão da cultura, falemos um pouquinho sobre o movimento Nueva Canción. A nova canção chilena, ela surge na década de 60, está vinculado às candidaturas de esquerda, ao Partido Comunista, ao movimento de esquerda revolucionária, ao Partido Socialista, que são organizações progressistas e de esquerda que se organizam no Chile nas décadas de 50 e 60. Então nós temos aí o aparecimento de algumas figuras importantes da cultura chilena, sobretudo na área cultural, na área poética, na área literária, etc., como o próprio Pablo Neruda, ele que foi, inclusive, senador da República. Ele, para você ter uma ideia, ele desistiu de candidatar-se à presidência da República em 1970 exatamente para apoiar o candidato do Partido Socialista, do Movimento da Unidade Popular Chilena, que é a candidatura do Salvador Allende. Bom, então, o movimento Nova Canção, ele surge no final dos anos 60, dentro dessa articulação toda dos movimentos progressistas e culturais do Chile, mais identificado com as demandas populares. A princípio, esse movimento era chamado de neofolclore, novo folclore. A ideia dessas pessoas que se uniram em torno desse movimento era juntar, unir, congregar a canção chilena de protesto, a luta por um Chile voltado mais para as classes trabalhadoras e ao mesmo tempo um governo alinhado com as demandas dos povos originários chilenos. Estou me referindo principalmente aos Mapuches. A população Mapuche, né, que é um dos povos originários mais importantes da América do Sul e o principal do Chile, o povo Mapuche no Chile corresponde a 10% da população, alguma coisa próxima aí a 750 mil indígenas Mapuche. E o povo Mapuche, obviamente, hoje tem uma participação importante no debate político no Chile, mas desde aquela época. Então os cantores, os compositores, essas pessoas todas, tentavam unir a luta voltada para os interesses das classes trabalhadoras e ao mesmo tempo para resgatar a identidade dos pueblos, né? A identidade dos povos originários do Chile, né? E principalmente as comunidades Mapuche, ok? Então isso muito importante para a gente compreender. Muito bem. Esse movimento neofolclore, ele vai acabar mudando de nome a partir de 1971. A história foi mais ou menos o seguinte: a Universidade Católica Chilena, que é a principal universidade do Chile, Universidade Católica, principalmente o seu importante campus na grande cidade de Santiago, ela resolveu organizar um concurso da canção chilena, tipo um festival da música chilena. E é claro que esse movimento que se organiza a partir da criação desses festivais, o neofolclore, a partir desse momento, passa a se chamar a Nova Canção Chilena. E participa, obviamente, né, a partir desse festival organizado pela Universidade
Universidade Católica Chilena, se não me falha a memória, em sua terceira versão, de 1971, o movimento até então intitulado Neofolclore passa a se chamar a Nova Canção Chilena, ok? E quais são as figuras mais proeminentes desse movimento? Nós temos aí alguns cantores interessantes, como Violeta Parra, Patrício Mans, Rolando Alarcón, o Loyola, Gabriel Pizarro, Héctor Pavés, que são grandes expoentes aí, como grandes cantores, grandes intérpretes daquela época. Isso no início dos anos 60, final dos anos 60. E tem como grandes nomes aí, como na composição dessas músicas, claro, o Vítor Jara, que eu já disse para vocês aí, ele faleceu no dia 16 de setembro de 1973, né? O Vítor Jara, que é talvez o principal compositor da música chilena. Junto com o Vítor Jara, nós temos aí algumas pessoas, não necessariamente, que não eram chilenas, mas que colaboravam com a música chilena, com esse resgate da música vinculada aí aos povos originários. Estou me referindo a um cubano que participa disso, que é o Carlos Puebla, e Atahualpa Yupanqui, que é argentino, inclusive, né? Mas tem uma vinculação muito estreita com o povo Mapuche. O povo Mapuche não existe só no Chile, também na Argentina. Então, o Atahualpa Yupanqui, ele é um compositor, em certa medida, muito identificado aí com esses povos originários. Reitero, na região ali dos Andes, do lado de cá, na Argentina, os Mapuche argentinos, do lado de lá dos Andes, os Mapuche chilenos, certo? E como poeta, obviamente, o Nicanor Parra, né, que é parente aí da Violeta Parra, e, óbvio, o Pablo Neruda. E nós temos aí, a partir desses intérpretes, surgiu na nova canção chilena, né, a Nueva Canción, três grupos musicais muito importantes. Estou me referindo ao Quilapayún, a Inti Illimani e o Ilapu. Mas principalmente o Quilapayún e o Inti Illimani. Esses são os principais grupos musicais do Chile. E foi esse grupo, o Quilapayún, que, na verdade, escreveu algumas das lideranças desse grupo, Quilapayún, escreveu um texto, na verdade é meio assim um poema, e esse poema foi musicado. E o título desse poema é O Povo Unido Jamais Será Vencido. E que virou um jargão, né, da luta por democracia, da luta das forças progressistas contra a direita, contra o fascismo chileno, etc. A música, quem na verdade compôs a melodia para esse texto, um compositor muito famoso no Chile chamado Sérgio Ortega, foi ele que musicou e ficou belíssima, né? E agora, recentemente, nos últimos protestos que ocorreram no Chile, que acabou levando o Boric à vitória recentemente, vai tomar posse agora em março, essa música foi entoada a plenos pulmões por centenas, por dezenas de milhares de pessoas nas praças e ruas das grandes cidades chilenas, principalmente Valparaíso e a capital, a cidade de Santiago. Então, vejam só que belíssimo texto que foi musicado pelo Sérgio Ortega. O texto intitulado O Povo Unido Jamais Será Vencido. Diz mais ou menos o seguinte: de pé, lutar, nós vamos triunfar. Avante já, bandeiras de unidade. Você virá marchando junto a mim. Você vai ver teu canto, tua bandeira florescer.
A luz de um vermelho amanhecer anuncia já a vida que virá. De pé luchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá. Traduzindo, de pé lutar, o povo vai triunfar, será melhor a vida que virá. Continua. A conquistar nossa felicidade e num clamor 1000 vozes de combate se alçarão. Dirão, canção de liberdade, com decisão a pátria vencerá. E agora o povo se levanta na luta com voz de gigante, gritando adiante. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. Le pueblo unido jamás será vencido. Le pueblo unido jamás será vencido. A pátria está forjando a unidade. De norte a sul se mobilizará. Desde o salar, ardente e mineral, ao bosque austral, unidos na luta e no trabalho. Irão, a pátria cobrirá. Seu passo já anuncia o futuro de pé cantar. O povo vai triunfar. Milhões já impõem a verdade. De pé luchar, el pueblo va a triunfar. Millones já impõem a verdade. De aço eles são, ardente batalhão. As suas mãos vão, levando a justiça e a razão. Mulher, com fogo e com valor, você já está aqui, junto ao trabalhador. E agora o povo se levanta na luta, com voz de gigante, gritando adiante. O povo unido jamais será vencido. E agora el pueblo con celas en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. Sérgio Ortega, texto do grupo chileno Quilapayún, da Nueva Canción del Chile. Besos, Chile. Besos, Mapuche. Um abraço para todos.